Olá, estudantes! Eu sou a professora Ana Paula e, junto com a minha amiga Cira, preparamos uma aula de ensino religioso com base no estudo do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, terceira semana. Tema: Mitos da Criação. Vamos lá? É importante entender e compreender lendas e mitos, saber interpretar histórias populares. Por isso, compreendam que cada povo tem sua própria cultura, faz suas narrativas, como a questão dos mitos da criação, relação à origem do universo e da própria humanidade. Agora, vamos conhecer alguns mitos da criação. Na África, destacamos a cultura Iorubá. Contam que o deus Olorum, Deus Supremo, criou tudo aquilo que existe. Cada peça existente no universo fora criado por sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Isso inclui outros deuses, já que Olorum também é conhecido como Olugumaré. É a força suprema da vida, como seus emissários Ogum, Oxalá, Oguduá. Desses três, Oguduá era a única mulher, que era albina. A Ogum, Olorum, deu espada para criar qualquer caminho, qualquer possibilidade, para que atingisse o que desejasse. Conferiu a ele o poder da sobrevivência e do progresso. A Oxalá conferiu o poder da criação e o saco da criação, de onde tiraria o que desejasse. Tinha o poder do axé. Então, Oguduá, preocupada com a sua posição diante dos irmãos, voltou e foi suplicar com o pai. Olorum, meu pai, confiasse a maior parte dos poderes aos meus irmãos, e ambos são homens. Ficarei eu eternamente subjugada a eles, que dos três sou a mais frágil? Minha querida filha, voltastes para vir ter comigo pelo seu sinal de confiança. Em meu amor dar-te-ei o maior de todos os poderes. E deu a Oguduá o famoso pássaro de Olorum, Aragamago. Oguduá espantou-se com tão generosa oferta, pois era todo o poder da vida, era a força do axé. Sem ele, nada se faria, nada se cumpriria. Tens o poder do pássaro. Tudo que Ogum e Oxalá quiserem fazer no Aiê terão que ter sua aprovação. Sem o seu consentimento, nada se realizará. Fica então decretado que tudo que o homem quiser realizar deverá ter o apoio da mulher, Oduduá. Como usarás este formidável poder? Aquele que me reverenciar e me pedir uma dádiva, eu dá-la-ei. Mas se esquecer-se de mim ou demonstrar ingratidão, eu retirarei. Se me pedir um filho ou dinheiro, eu dar-lhe-ei. Mas se esquecer-se de mim, a minha lei não seguir, eu tomarei de volta. Está concedido a ti o poder, minha filha, mas use-o com sabedoria. Se abusares de seu poder, ficarás sem ele. E assim, Oguduá retornou a Aiê como a mais poderosa dos três e se tornou a primeira mãe ancestral. Depois disso, Olorum pediu a Oxalá para criar o mundo e ele saiu para realizar sua tarefa. Porém, após uma caminhada, sentiu uma sede e não teve outra alternativa senão de furar com seu pai chorou a casca de um tronco de dendezeiro. Um líquido refrescante dele saiu. Era o vinho de palmas. Ele bebeu abundantemente. Ficou bêbado e caiu adormecido. Veio então Oguduá, vendo o grande Oxalá adormecido. Foi até Olorum contar o que havia acontecido com Oxalá. Olorum respondeu para ela: Se ele está nesse estado, vá você, Oduduá, vá criar o mundo.
Oguduá passou a usar o saco da criação e espalhar as areias que se estenderam sobre as águas, e com a ajuda de uma galinha ciscou as terras, espalhando-as pela superfície das águas. Mas, após Oxalá acordar, soube que agora sua tarefa seria criar a humanidade. Oxalá moldou a figura humana com vários elementos e tentativas, como pedra, por exemplo. Alguns materiais eram muito rígidos e a pedra tornou o homem frio, desmontou. Depois usou o fogo, mas o elemento consumiu o fruto da criação. Depois tentou a água, mas acabou não dando forma definida ao homem. Depois disso, Oxalá teve a ajuda de Orixá Nanã, que trouxe o barro e assim modelou os humanos. Em seguida, colocaram nele o sopro da vida. Na América, temos a versão do mito da criação indígena a partir dos índios Tupi-Guarani. Nas lendas guaranis, aponta que no início de tudo, um ser supremo chamado Ianundu resolveu criar o mundo a partir de suas percepções, transformando-se em diferentes aves para compreender a dimensão de tudo. Dele surgiu o deus Tupã, representado como deus Sol, assim como Jaci, representando a lua. Os dois desceram à terra até uma montanha na região do Paraguai. A partir desse ponto que ele tocou a face da terra, tudo sobre o que estava em cima e embaixo dela. Em uma cerimônia, Tupã transformou estátuas de argila no homem e na mulher quando recebera elemento da natureza. Depois, soprou a vida neles. Após criar o homem e a mulher, Tupã os deixou junto aos espíritos do bem e do mal. Muitas informações sobre as histórias dos hebreus baseiam-se na interpretação dos textos do Antigo Testamento. Consta nele, por exemplo, a interpretação desse povo sobre a criação do mundo e de muitas normas éticas e morais sobre sua sociedade. Sabemos que esses textos são repletos de símbolos e sua interpretação não é fácil. Por exemplo, no livro de Gênesis, sugere a criação a partir de Adão e Eva, embasando o mito do criacionismo, onde Deus criou o mundo em 7 dias. Em Gênesis também consta a história da criação mais famosa, onde Deus teria moldado a partir do barro o primeiro homem chamado Adão, e posteriormente, de sua costela, criou Eva. A história de Adão e Eva simbolicamente explicam a origem dos povos a partir da visão judaica e foi aceita a partir das adaptações das religiões cristãs e islâmicas. Enfim, o mito das criações de diversas culturas expõe as perspectivas dela em relação ao surgimento da existência. Nota-se que tudo é guiado pelo modo de vida que levavam ao longo do tempo e como perceberam o mundo, não se afirmando o que é certo ou errado, já que se tratam de representações pessoais de como tudo surgiu. Mas, de modo geral, é interessante acompanhar como cada povo se manifesta em relação a esse processo. Isso porque acabamos penetrando a composição cultural de civilizações tão antigas quanto o próprio questionamento. Vocês perceberam algo em comum entre as 3 culturas diferentes? As 3 aparecem o barro como material originário da criação dos seres humanos. A ciência entende que os primeiros seres que surgiram na Terra ocorreu no mar, aliás, nas terras submersas, terra e água, que é o mesmo que barro.
Dali surgiu criaturas unicelulares, como os plânctons, o que originou todo o processo de evolução. Como surgiu a noite? No começo do mundo só havia o dia. A noite estava adormecida nas profundezas do rio com Boiuná, cobra grande, que era senhora do rio. A filha de Boiuná, uma bela, tinha se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio. Seu marido, um jovem muito bonito, não entendia por que ela não queria dormir com ele. A filha de Boiuná respondia sempre: é porque ainda não é noite. Mas não existe noite, somente dia, ele respondia. Até que um dia a moça disse-lhe para buscar a noite na casa de sua mãe Boiuná. Então o jovem esposo mandou seus 3 fiéis amigos ir pegar a noite nas profundezas do rio. Boiuná entregou-lhes a noite dentro de um caroço de tucumã, como se fosse um presente para sua filha. Os 3 amigos estavam carregando a tucumã quando começaram a ouvir barulho de sapinhos e grilos que cantam à noite. Curiosos, resolveram abrir a tucumã para ver que barulho era aquele. Ao abri-la, a noite soltou-se e tomou conta de tudo. De repente, escureceu. A moça, em sua casa, percebeu o que os 3 amigos fizeram. Então, decidiu separar a noite do dia, para que esses não se misturassem. Pegou 2 fios, enrolou o primeiro, pintou-o de branco e disse: tu serás Cujubim e cantarás sempre que a manhã vier raiando. Dizendo isso, soltou o fio, que se transformou em pássaro e saiu voando. Depois pegou o outro, foi enrolando, jogou as cinzas da fogueira nele e disse: tu serás coruja e cantarás sempre que a noite chegar. Dizendo isso, soltou e o pássaro saiu voando. Então, todos os pássaros cantaram ao seu tempo e o dia passou a ter 2 períodos, manhã e noite. Como é interessante conhecer um pouco mais sobre a história, e lembre-se sempre de que o respeito deve ficar em primeiro lugar. Agora, realize as atividades de ensino religioso do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, terceira semana, páginas 173, 174 e 175. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tchau!